Oi, Thiago e Débora. Como eu havia falado para vocês antes, é com relação ao nosso assunto de hoje, tá? Então você vai perceber que nós estamos trabalhando o segundo módulo, no capítulo 4, falando sobre revestimento do corpo, onde você vai perceber, assim, a grande importância do tecido epitelial para proteção do corpo dos seres de modo em geral. Então nós vamos perceber assim, que alguns seres, eles têm esse tecido epitelial bem mais resistente, ou seja, eu poderia dizer assim, bem mais grosso, tá? Outros são bem mais delicados, como por exemplo no caso, se nós formos falar do ser humano, o tecido epitelial do ser humano é muito delicado, visto que se algum objeto pontiagudo passar perto, no caso assim, pode ferir, no caso, o tecido epitelial do ser humano, tá? E aí, no momento que é perfurado esse tecido, que é rasgado esse tecido epitelial, então a gente percebe assim gotículas de sangue. Em outros animais, como por exemplo, já falamos assim que esse tecido epitelial ele é transformado em couro, ou seja, ele é mais resistente, né? Então, de forma geral, a gente vai perceber que o tecido epitelial ele serve para a proteção do corpo dos seres. A gente vai perceber também que alguns utilizam esse tecido epitelial como uma forma de defesa, tá? Como você observa aí no livro de vocês. Bem, continuando, a gente vai estar dando assim prosseguimento. Ele é um assunto assim bastante extenso, mas a gente vai estar abordando alguns itens, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da defesa do corpo, no caso, da importância da pele, tá? Que ela vai servir como defesa do corpo, tá? Então aí você pode perguntar, mas defesa de quê? O tecido epitelial, ele de certa forma, ele age como uma barreira para impedir que micro-organismo possa penetrar no nosso corpo, tá? Então, ele faz essa defesa. Quando eu digo assim micro-organismo, eu estou falando de uma variedade aí de micro-organismo, tá? Aí a gente vai perceber assim que o tecido epitelial, ele desempenha funções importantíssimas, ou seja, esses papéis importantes para a defesa do nosso organismo. Alguma delas nós temos aí, eu coloco bem detalhado para vocês, ou seja, grifado aí para vocês perceberem aí esse papel do desenvolvimento, tá? Então nós temos aí a sensação de calor, frio, pressão, tá? Então, e outros mais, a gente pode perceber através do tecido epitelial, tá? Outro papel importantíssimo aí, nós vamos perceber que é através do tecido epitelial, ou seja, através da pele, que liberamos o suor. Quando você pratica atividades físicas, então você vai liberar o suor, tá? Vamos ver. Então, dentre esses, nós temos outras funções do tecido epitelial, tá? No tecido epitelial também, nós vamos encontrar os pelos. Então, esses pelos, além dos pelos, nós temos as unhas também. Esses pelos nós vamos encontrar digamos assim, no corpo todo, tá? Alguns bem mais desenvolvidos e outros menos desenvolvidos. Então, a gente percebe muitas das vezes no corpo do homem, esses pelos eles são mais desenvolvidos, até mesmo por causa da produção de hormônios. Outra estrutura que nós podemos encontrar, também chamada de estruturas anexas, são as unhas. Essas unhas elas são encontradas na parte, ou seja, lá na ponta do dedo, bem na parte central, ela está ali também como uma forma de proteção daquela parte do corpo, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre as camadas da pele. Júlia e Thiago, esse assunto ele é bastante extenso, então eu não vou abordar tudo com vocês hoje,
Vou estar enviando numa próxima aula, senão vai ficar muito extenso e vai ficar cansativo para vocês, tá? Mas assim que vocês puderem, vocês podem estar lendo o conteúdo para vocês estarem acompanhando a minha explicação, tá bom? Então vamos falar sobre a camada da pele. A pele, ela é o maior órgão ou seja, do corpo humano, tá? Ou seja, como eu coloco assim, ela tem essa função de proteção. Então nós vamos perceber assim que 16%, olha lá, cerca de 16% da massa corpórea do ser humano são constituídos por pele. Aí nós vamos perceber que nós temos esse tecido epitelial tanto na parte externa, protegendo o corpo, como na parte interna, protegendo alguns órgãos, tá bom? Então, vamos falar de epiderme. A epiderme é a camada mais externa da pele, composta por tecido epitelial. Aí nós vamos perceber o seguinte, que em algumas partes do nosso corpo, esse tecido ele é mais resistente, ou seja, mais grosso, digamos assim, tá? Então a gente vai perceber, no caso na palma dos pés, esse tecido epitelial ele é mais grosso, tendo assim uma forma de proteger aí essa parte dos pés, tá? Outro item que a gente vai chamar a atenção também é para a coloração da pele, tá? Então a coloração da pele e dos pelos se deve às células encontradas na epiderme. Essas células são chamadas de melanócitos e elas são responsáveis pela produção de um pigmento chamado de melanina. Então, no caso, a gente poderia dizer assim que quanto mais pigmento a pele tem, mais cor ela apresenta. Por exemplo, as pessoas mais morenas, elas apresentam maior número de melanina, tá? E quanto mais clara ela for, menor quantidade de melanina ela apresenta, ok? Então, o que a gente vai observar aí? Que quem tem mais melanina é mais resistente a, por exemplo, a temperatura, tá? Esses que têm menos melanina são menos resistentes. São aquelas pessoas que se expõem ao sol com pouquíssimos minutos, elas estão vermelhinhas, tá bom? Então, o nosso assunto de hoje é até aqui. Na próxima aula, eu vou estar dando continuidade para vocês, falando sobre a derme, tá? Hoje eu falei até a epiderme, beleza?